Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, especialmente no âmbito da micro e pequena empresa. O economista Roberto Luiz Troster analisando o que deve acontecer com a economia brasileira nos próximos meses. O economista Salvatore Milanese trazendo um importante tema para os micro e pequenos empresários. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o professor de Economia da Universidade Federal do ABC, Fábio Henrique Bites Terra. Fique conosco. Sobre o ponto de vista estritamente econômico, o que se pode esperar nesse ano? Em primeiro lugar, crescimento. Vai ser algo próximo a 4%, o que é bom. Não vai levar a economia ao mesmo nível de 2019, mas se recupera boa parte do terreno perdido em 2020. O dólar deve continuar caindo, deve ficar possivelmente abaixo dos R$ 5 no final do ano, e a taxa Selic deve ficar próxima a 4%, mais ou menos no mesmo nível da inflação do ano. Vai ser o ano 4 por 4 por 4, o que é muito bom. O grande desafio da política econômica vai ser o emprego. Atualmente, você tem 14 milhões de desempregados, de desocupados, ao que você deve acrescentar 8 milhões de cidadãos que estavam trabalhando, saíram da força de trabalho e não estão procurando emprego. Com o fim do auxílio emergencial, devem começar a fazer. Isso eleva o total a 22 milhões de pessoas. Se somarmos a isso o fato de que o Brasil está perdendo competitividade em muitas frentes, a saída da Ford mais recentemente, o fechamento da fábrica da Sony alguns meses atrás, e mais grave do que isso, todas as empresas que não estão se instalando no Brasil, no momento em que o fluxo de investimentos para o mundo inteiro está aumentando, é algo a pensar e deveria ser o fruto da política econômica. Vai ser um ano muito bom para muitos e ruim para outros, algo que poderia evitar-se, pelo menos parcialmente. É isso. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já está em vigor e, a partir de 2021, todas as empresas estarão sujeitas à fiscalização, inclusive imposição de multas. Como foi colocado, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica a todas as pessoas jurídicas, quer de natureza pública ou privada, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte. É uma lei bastante complexa que exige várias disposições, várias iniciativas e adequações de todas as empresas e o envolvimento de todos os seus colaboradores. Acontece que a lei especificamente não traz uma previsão de um tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte, embora a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas determine já no seu primeiro artigo que toda norma que imponha alguma orientação ou faça alguma obrigação que atinja também microempresas e empresas de pequeno porte tem que ter a previsão de um tratamento específico e diferenciado para essa categoria, sob pena da lei não se aplicar. Portanto, enquanto a lei geral não tiver uma disciplina específica
em relação ao tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, na verdade, ela sequer pode se aplicar a esse tipo de empresa. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda está em formação, nos termos da própria lei, tem por atribuição, entre outras coisas, disciplinar o tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte. Mas isso ainda não ocorreu. Portanto, esta imposição só poderia existir a partir do momento em que haja essa disciplinação, pelo menos pela Agência Nacional de Proteção de Dados. O CIP está trabalhando arduamente, fortemente, no sentido de uma regulamentação que assegure um tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados também. O próprio Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa também está trabalhando, tentando fazer essa adequação. E nós estamos sempre de olho, de forma a que seja assegurado esse benefício, esse tratamento constitucional, para que ela tenha sempre assegurado a atividade formal, com segurança jurídica e continue, portanto, sendo a maior geradora de emprego e renda do Brasil. Olá, caros amigos do SIMP, aqui é Salvatore Milanese, sócio fundador da Battalica Partners. Feliz 2021! Deixamos atrás um ano que trouxe muito sofrimento, principalmente as famílias que perderam parentes, os empresários que sofreram obviamente com a perda de receita, com dificuldade com os próprios negócios. Esse ano ainda é um ano de algumas dificuldades, porque no Brasil, por exemplo, não temos um plano de vacina muito claro, muito rápido e eficaz, enquanto na Europa já as vacinas iniciaram. Porém, queria que vocês prestassem atenção a tudo que tentamos de transmitir para vocês no ano passado. Se lembre que disciplina de caixa é um must, é um dever para vocês, empresários médios e pequenos. Façam a planilha de caixa, o comitê de caixa, como nos vídeos que passamos em 2020, discutam isso periodicamente. Espero que não tenham esquecido em dezembro do ano passado de preparar um budget, um orçamento, vendas, custos, acompanhem isso periodicamente, mensalmente, discutam isso com a vossa equipe. Se os resultados não forem alcançados, imediatamente precisam entender o porquê não foram alcançados e eventualmente implementar correções. E finalmente não hesitem em nos contatar para tudo que vocês precisam entender melhor. Obrigado, até a próxima! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Fábio Henrique Bitisterra, mestre e doutor em economia. O nosso tema é o PIX, um mês de PIX e os seus resultados. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo, José. Nosso prazer, obrigado. Por favor, a sua avaliação do primeiro mês com os dados oficiais do PIX, quais são? Acredito que o PIX foi um sucesso, ele tem sido um sucesso. E por que eu digo isso? Não tenho nada com o Banco Central, sou um mero professor de economia, mas os números do PIX são bastante impressionantes pela novidade que ele é no Brasil. Nós temos alguma coisa em torno de 90 milhões de contas, com chaves. Nós temos hoje 40 milhões de pessoas usando o PIX e esses 40 milhões de pessoas representam 50 milhões de contas. Até agora, o PIX movimentou alguma coisa em torno, nos dados que nós temos, de quase 30 bilhões de reais. A maior parte disso está relacionada à pessoa física, mas, como eu comentei um pouco antes, se a gente considera a novidade que é o PIX, um sistema de pagamentos, ou seja, o que é um sistema de pagamentos?
de troca de recursos instantâneo, que o Brasil não tinha ainda estabelecido. Se a gente considera, portanto, que essa novidade veio e que um conjunto de 30 bilhões de reais foi movimentado no curto prazo em que a novidade existe, isso é um sucesso. Existem várias dúvidas e que nós vamos enveredar nelas agora. E o sistema financeiro está perdendo receita com PIX. Comenta-se numa perda de 8% do faturamento ou da rentabilidade do sistema financeiro. Estão todos felizes. Por quê? Porque o PIX ele vai fazer com que um contingente maior de recursos permaneça no sistema financeiro. Sobretudo, né, se a gente pega o sistema financeiro brasileiro, os principais atores são os bancos. E no Brasil nós temos alguns grandes, muito grandes, bancos. Esses bancos, com o PIX, terão um contingente muito maior de recursos circulando, tá, nas suas contas. Só para dar um dado que é interessante, o Brasil agora com o pagamento do auxílio emergencial por via de uma conta digital, fez com que 9 milhões de contas fossem abertas, tá, nos 3 primeiros meses do pagamento do auxílio emergencial. Por quê? Porque as pessoas, para poder acessarem o recurso, tá, do auxílio emergencial, precisaram, de alguma forma, ir até o banco. Quando isso aconteceu, as pessoas passaram a utilizar esse serviço. O PIX tende a ser a mesma coisa, e com isso o recurso permanece no sistema bancário. Com o recurso permanecendo no sistema bancário, os bancos podem emprestar mais. Então, eles perdem numa tarifa que eles cobravam para poder realizar transações, receita estimada, né, a menor, 8% de perda dessa receita em específico, mas, ao mesmo tempo, agora os bancos têm um bolo maior para emprestar para as pessoas e, a partir disso, tentar ganhar dinheiro. Vamos complicar um pouquinho mais, porque alguém vai perder com essa operação. Na sua avaliação, quem são os perdedores? Os principais perdedores são aquilo que nós conhecemos como maquininhas de cartão de crédito, porque elas são iniciadoras de pagamento. O que elas fazem? O ponto de contato entre o consumidor, loja e o sistema financeiro. As operadoras das maquininhas de cartão de crédito e de débito, elas fazem esse contato. O PIX tira esse contato. O PIX faz um contato direto entre uma conta A e uma conta B, não necessitando, portanto, desse intermediador do pagamento. As operadoras das maquininhas serão, tá, as primeiras a serem atingidas. Há um outro impacto que vai ser observado, talvez mais a médio prazo, quando o uso do PIX se der de forma mais alastrada para fins comerciais, que são os fundos de antecipação de recebíveis. Por quê? Porque hoje, quando uma transação é feita por uma maquininha, não é de imediato que o vendedor recebe o recurso. Para receber o recurso de imediato, ele vai precisar antecipar a receita, o recebível. Para isso, ele vai pagar alguma taxa de juros. Com o PIX, isso vai ser dirimido. Então, os fundos que oferecem os recursos para antecipação de recebíveis precisarão buscar outros ativos, outros negócios, para evitarem uma perda muito grande. Cartão de crédito, na sua avaliação, como fica? O cartão de crédito talvez não tenha tanto impacto assim. Por quê? Porque o cartão de crédito ele é uma operação que envolve prazo de pagamento. O PIX é uma operação que envolve pagamento instantâneo. Então, ainda mais se considerando que o brasileiro, em geral, tem uma renda média baixa, ele necessita do cartão de crédito para dividir, por exemplo, ou para comprar com um prazo de até 30 dias ou um pouco mais, a depender do momento da compra. O PIX ele exigiria que o recurso fosse liquidado à vista. Então, talvez o PIX não vai colocar uma competição muito grande com as bandeiras de cartão de crédito. Ou seja, quem tem liquidez se beneficia com PIX, quem não tem, continua no sistema atual. Exato. Agora, vamos polemizar um pouquinho mais. O que é que não se deve fazer com o PIX? Quantas chaves uma pessoa ou uma empresa pode ter no PIX? Podem ter 5 chaves. 5 tá? chaves. 5 chaves. Ou seja, 5 contas. 5 contas. 5 movimentações possíveis, independentes per si. Isso. Ou seja,
nunca dê esses 5 chaves para o mesmo banco, é isso? Não coloque todas as cestas, todos os ovos numa mesma cesta. Tá. Por quê? Porque a hora que ele colocar os 5, ele não sai mais de lá nunca. Isso, pode ser difícil ele conseguir sair, porque ele vai ter que descadastrar uma chave e, com certeza, né, por exemplo, um banco ou uma outra instituição financeira fará o possível para manter esse cliente como sua rede de clientes. Então, a melhor coisa a ser feita, efetivamente, por um lado, é distribuir as chaves, porque isso, inclusive, vai fazer com que as instituições financeiras concorram pela experiência do cliente, e o cliente, nessas condições, tem maior poder de barganha. E, por outro lado, é muito importante, quando a gente está falando, né, de segurança, de polêmicas envolvendo o Pix, que as pessoas não caiam nas fraudes que se querem fazer usando o Pix. Nós vamos aprofundar já a fraude. Então, mas o primeiro alerta é não dê as 5 chaves num único banco. Exatamente. E aí começa a primeira explicação porque tanta publicação, ou tanta vinculação, ou tanto esforço para que isto ocorra no mesmo sistema financeiro, é isso? Sim, a gente percebe, por exemplo, os grandes bancos, né, super interessados em fazer com que os clientes mantenham todas as chaves ali, porque isso fará com que aquele cliente em específico, caso ele mantenha as 5 chaves no mesmo banco, só use aquela instituição financeira. A intenção do Banco Central, ao instituir o Pix, é justamente permitir que aconteça uma maior concorrência no sistema monetário e financeiro brasileiro. E essa maior concorrência vem justamente se o usuário, se o cliente, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, pulverizar, tá? Dispersar as chaves em diferentes instituições financeiras e meios de pagamento. É por isso que até agora não se diz quanto que irá se cobrar com o Pix para a pessoa jurídica? Ao meu ver, sim. Há 735 instituições financeiras e de pagamento cadastradas no Pix. Isso significa que o poder de escolha, tá, do cliente é muito grande. Nesse sentido, uma instituição A, por exemplo, poderia começar a taxar transações comerciais que o Banco Central permite que sejam taxadas, né? Mas, se uma instituição A faz isso, a resposta certamente de uma instituição B ou C vai ser não taxar, justamente para que ela tenha uma vantagem competitiva com relação a quem está taxando. Até agora, 2 meses quase de Pix já acontecendo, não há ainda taxação colocada. Na verdade, eles estão buscando escala em detrimento a uma taxação, nesse momento, através da escala e o seu dinheiro depositado no banco, ou parado no banco, ele vai emprestar para alguém e vai ganhar em cima disso, e se não emprestar para ninguém, ele vai ganhar via o Banco Central, que o dinheiro vai ficar lá. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá? A grande intenção agora é fazer com que o recurso fique no sistema bancário e que o banco ganhe, tá, fazendo aquilo que é a função dele, que é o serviço dele, vender, ou seja, emprestar dinheiro e não ganhar em tarifação. O Banco Central está estimulando, então, a concorrência via o Pix. Perfeito, exatamente isso. O que não se deve fazer e onde estão as fraudes do Pix na sua avaliação? O que não se deve fazer em termos também das fraudes, né? Ou seja, ainda no quesito segurança, é aquilo que também não se deveria fazer já com o que existia antes da existência do Pix, ou seja, não passar os seus dados para terceiros, para pessoas que vêm, de repente, oferecendo coisas desconhecidas, incríveis, fantasiosas, mensagens que se recebe, seja no WhatsApp, seja, por exemplo, num SMS, o velho SMS, mas dizendo, olha, passe-me os seus dados que você estará seguro no Pix. As pessoas passam. Não, não façam isso. A chave e todos os dados cadastrais do Pix precisam ser mantidos com a pessoa que é usuária do sistema e não ser passado a ninguém. Tal qual senha de banco não se passa. Então, o Pix
per se, é um sistema extremamente seguro. Ele levou muito tempo, com muito protocolo, com muito algoritmo para ser montado. Permitiu-se, inclusive, porque foi sempre combinado com o sistema bancário, que o sistema bancário se antecipasse à colocação do Pix em prática. Então, o Pix, o sistema, é muito seguro. Agora, o que o usuário faz quando ludibriado por terceiros não é problema do Pix. Bom, na verdade, sendo muito transparente, assim, quando você receber um telefonema dizendo aqui é do banco tal, aqui meu nome é Pedro, Antônio, Maria, José, seja o que for, não acredite, não dê seus dados, não passe. Você tem o seu contato no sistema financeiro, seja ele fundo de investimento, seja o que for, seja banco, seja fintech, etc., é o contato pessoal para garantir que isso vai acontecer. Jamais passe por outro mecanismo, é isso? Exatamente isso. E é nesse cenário que tem ocorrido as fraudes no Pix? Exatamente. Tá? Não há nenhuma fraude feita pelas instituições que participam do Pix e não há nenhuma fraude feita, muito menos, né, pelo Banco Central. Que bom. Que bom. Que bom ouvir que tem um sistema seguro, que dá para operar, mas o problema são as pessoas mal intencionadas se aproveitando das pessoas bem intencionadas, né, nas fraudes. É isso a síntese que você faria? Exatamente. Tá. A maior recomendação é o Pix é exclusivamente seu, use-o, tá? Apenas em locais que você conhece, transferindo presencialmente, né, para as pessoas que você, porventura, precisar transferir, ou, se for por exemplo, trocar recursos com uma pessoa que você conhece, mas que está à distância, receba dela o QR Code, receba dela a chave e não de terceiros que você desconhece e que, de repente, chega ali por uma mensagem, tá? Ou chega ali porventura numa frente de caixa, qualquer coisa assim, te pedindo coisas do Pix. Não faça isso. Fábio Terra, queremos agradecer muito a sua participação, aos esclarecimentos, a cautela para evitar perdas, frustrações, etc. E que o Pix possa ser um instrumento alavancador do desenvolvimento, da concorrência, da livre iniciativa, do desenvolvimento, tanto para o Banco Central como para o sistema financeiro, fintechs, fundos, enfim, para a sociedade civil como um todo, inclusive. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.